Quando você pensa em deserto, provavelmente imagina a mesma cena: dunas gigantes, areia dourada, sol escaldante e um camelo atravessando o horizonte. Essa imagem ficou tão forte no cinema, nos desenhos e nos livros que muita gente acredita que deserto é praticamente sinônimo de mar de areia. Só que essa ideia é uma mentira visual. A maior parte dos desertos do mundo não é feita de dunas. Muitos são feitos de rocha, cascalho, sal, terra rachada e até gelo. E aqui começa o mistério. Deserto não é definido pela quantidade de areia. Deserto é definido pela falta de água, mais precisamente pela aridez. Um lugar é considerado desértico quando recebe pouca precipitação ao longo do ano, seja chuva ou neve. Ou seja, se quase não cai água do céu, aquilo pode ser um deserto, mesmo que não tenha uma única duna amarela. A areia é só uma possibilidade, não é a regra. O problema é que o Saara sequestrou a nossa imaginação. Quando pensamos em deserto, pensamos no Saara. E quando pensamos no Saara, pensamos em dunas, mas até isso é uma simplificação. Mesmo no Saara, as grandes dunas de areia não cobrem tudo. Boa parte da paisagem é formada por planaltos rochosos, pedras, cascalho, montanhas secas e superfícies duras. As dunas existem, são impressionantes, parecem cinematográficas, mas elas não representam a maior parte dos desertos do planeta. Agora pensa no detalhe que muda tudo. Para existir duna, não basta existir deserto. Você precisa de areia solta em grande quantidade, vento constante e espaço para essa areia se mover e se acumular. Se o terreno é rochoso, se os grãos são grandes demais, se o vento não consegue transportar aquele material, ou se a região tem superfícies duras, você pode ter um deserto seco sem dunas. Ele continua sendo deserto, mas não parece com o deserto que você imaginou. É por isso que existem os desertos rochosos. Em vez de mares de areia, eles parecem paisagens de outro planeta. Chão duro, pedras expostas, montanhas secas, canyons, platôs e cascalho por todos os lados. Nesses lugares, o vento pode até remover partículas menores ao longo do tempo, deixando para trás rochas maiores, como se a paisagem tivesse sido peneirada pela própria atmosfera. O resultado não é uma praia infinita, é um chão áspero, antigo e brutal. E existe uma ironia nisso. A areia que vemos nas dunas muitas vezes é o que sobrou depois que rochas foram quebradas, transportadas e selecionadas por vento e água ao longo de muito tempo. Mas em vários desertos, esse processo não produz ou não acumula dunas gigantes. O deserto não precisa parecer macio. Ele pode ser duro como pedra, pode cortar pneus, quebrar ferramentas e parecer mais com Marte do que com um cartão postal. Agora vem a parte que mais confunde as pessoas. Os maiores desertos do mundo não são quentes, são gelados. A Antártida é considerado o maior deserto da Terra, não porque tem areia, mas porque recebe pouquíssima precipitação em grande parte de sua área. Ela é coberta por gelo, mas é extremamente seca em termos atmosféricos. Em algumas regiões quase não neva, o ar frio segura pouca umidade e o continente se torna um deserto polar. Isso parece contraditório, porque nosso cérebro associa deserto a calor, mas deserto é a ausência de água disponível, não necessariamente presença de calor. A Antártida tem gelo por todos os lados, mas a água ali está congelada, presa, inacessível para a maioria das formas de vida. É como estar cercado por água que não pode ser usada facilmente. O lugar é branco, frio e extremo, e ainda assim é deserto. O Ártico também tem regiões desérticas polares. Existem áreas geladas onde cai tão pouca precipitação que elas entram na lógica de desertos frios. Ou seja, o planeta tem desertos que não queimam a pele pelo calor, mas pelo frio. Em vez de miragem, existe vento congelante. Em vez de dunas douradas, placas de gelo e solo congelado. Em vez de camelos, animais adaptados a uma escassez brutal de água líquida. E isso muda a pergunta principal. O que transforma um lugar em deserto não é a aparência. É o balanço de água. Se cai pouca água e a vida precisa lidar com escassez extrema, estamos diante de um ambiente desértico. Por isso, existem desertos de areia, desertos de pedra, desertos de sal, desertos frios, desertos costeiros e desertos de altitude. Eles parecem diferentes, mas compartilham a mesma lógica. Pouca água circulando no sistema. Pensa no deserto do Atacama, no Chile. Em algumas partes, ele é um dos lugares mais secos do mundo. Só que sua paisagem não é apenas de dunas. Tem rochas, salares, montanhas, solo seco, áreas quase sem vida e um céu tão limpo que virou um dos melhores lugares do mundo para telescópios. Ele não precisa parecer com o Saara para ser deserto. Ele é deserto porque a água quase não chega. Agora pensa nos desertos de sal. À primeira vista, eles parecem o oposto do deserto clássico. Superfícies brancas, planas, brilhantes, quase alienígenas. Muitos se formam quando antigos lagos secam e deixam para trás minerais dissolvidos. A água vai embora, o sal fica.
O resultado é uma paisagem seca, lisa e dura, onde a aridez conta uma história de desaparecimento. O deserto, nesse caso, não é feito de areia, é feito de memória mineral de uma água que já esteve ali. Então por que a imagem das dunas domina tudo? Porque duna é visualmente poderosa. Ela é simples de entender. Ela parece movimento congelado. Ela cria sombras bonitas. Ela funciona bem no cinema. Um deserto rochoso pode parecer só um terreno vazio. Um deserto polar pode parecer só gelo. Um deserto de sal pode parecer outro planeta. Mas a duna virou símbolo universal porque é a versão mais fotogênica da aridez. Só que essa simplificação engana. Quando a gente reduz deserto à areia, perde a parte mais interessante. Desertos são laboratórios extremos da Terra. Eles mostram como o clima, o vento, a água, o gelo, as rochas e o tempo esculpem paisagens completamente diferentes sob a mesma condição básica: escassez. O deserto não é um tipo de chão, é um tipo de relação com a água. E essa ideia também explica por que desertos podem crescer, recuar, mudar de aparência e até já terem sido verdes no passado. O Saara, por exemplo, teve períodos muito mais úmidos, com lagos, rios, vegetação e animais. A paisagem que hoje parece eterna é apenas uma fase. Se o clima muda, o deserto muda. Se os ventos mudam, as dunas migram. Se a chuva volta, a vida pode avançar. O deserto parece imóvel, mas também está em transformação. No fim, a mentira dos desertos é achar que eles são todos iguais. Não são. Alguns queimam, outros congelam. Alguns afundam seus pés em areia, outros machucam com pedras. Alguns brilham com sal, outros escondem gelo. O que une todos eles não é a duna, é a ausência, a falta de água moldando tudo. Então, da próxima vez que você ouvir a palavra deserto, talvez não imagine apenas areia. Talvez imagine um planeta inteiro de paisagens extremas. Rocha, gelo, sal, vento, silêncio e sobrevivência. Porque o deserto não é o lugar onde existe areia demais. É o lugar onde existe água de menos. E talvez a pergunta mais curiosa não seja por que alguns desertos não têm dunas. A pergunta é: quantas imagens falsas do mundo a gente carrega só porque viu a versão mais bonita no cinema?